só uma olhada como tá a máquina. Parece divertido, né? Mas não é. Nós vamos resolver isso já. Dá uma mexida aí só para mostrar que isso. Olha. Passa lubrificante para facilitar a remoção dos coxins. Aqui atrás vai uma porca. Ela é fixada através de solda junto à flange que vai soldada no catalisador. Aí você tá usando que boca? Boca 13. Boca longa 13 com uma extensão longa e uma chave catraca. Aí até que tá fácil, porque é comum escapamento enferrujar muito, né? Exatamente. Parafuso, exatamente. corte. E aí pega água, pega terra, sujeira, enferruja. Gera oxidação. E essa oxidação ela acaba engripando. Travessa de reforço do chassi do carro. E aí também porta e parafuso, tudo 13. Tudo 13. Existe uma junta de vedação que vai entre o catalisador e o escapamento, que faz a vedação entre as duas partes. Nota-se aqui uma conexão esférica fêmea, tá? E essa conexão esférica fêmea, nota que ela está até brilhando, né? Sim. É onde houve o atrito, e esse atrito nada mais é do que a movimentação, é a articulação do catalisador em função da movimentação do motor, tá? Essa gacheta ela acaba deslizando dentro dessa junção esférica, fazendo com que o restante do escapamento fique estático, Sim. não gerando fadigas possíveis ou futuras quebras. Ele é muito comum na linha Honda, na linha Toyota, no Ford. Bacana. As demais marcas usam uma malha flexível, como se fosse um tubo sanfonado. Sim. Tá? A eficiência do flexível é maior. É um carro que tem quase 10 anos, a gente está vendo aqui, a instalação ainda é original. Sim. Então apesar de ser um sistema possivelmente mais barato, é robusto, né? É robusto, é robusto. Os coxins de escapamento são componentes do sistema de escapamento de muita importância, tá? Ele está em perfeitas condições de uso, então não há necessidade de troca. A necessidade de troca de um coxim de escapamento hoje é o ressecamento dele. E é visual, porque cria-se várias fissuras. Sim. Em função do ressecamento. Tá perfeito, então não vejo necessário a troca dos coxins. Todos estão dessa maneira. No caso do Fiesta, os 4 coxins são iguais. Quando um coxim quebra, um coxim de escapamento quebra, em grande parte das vezes, ele dá sinais, tipo um barulho na parte inferior do veículo, que lembra até mesmo uma suspensão com problema, algo batendo com muita insistência embaixo. O intermediário traseiro, uma peça só. Tá? Isso facilita a montagem na montadora, diminui possíveis custos. Você pode trocar ele por secção. Ela define os pontos de corte. Damos que todos tenham construído esse escapamento com o mesmo ponto de corte, para que seja possível a disposição de encaixe entre as marcas. Perfeito. Esse escapamento antigo que está quebrado, ele é original de fábrica, bem como você disse, ele é uma peça só, Exato. Né? Sem emendas, né? Isso. Especialmente a gente percebe, a emenda fica bem no ponto de rompimento. Bem no canto de rompimento. Aí é uma coincidência, Coincidência, viu? né? Uma coincidência. Quer dizer, apesar de a caixa aparentemente estar inteira, por dentro ele já está... sofreu corrosão. Nesse caso, a opção foi
de não trocar o Não anel, trocar né? porque não há necessidade, tá? Bacana. Ele está bem liso, ele está com uma aparência muito boa e não tem indícios de vazamento. Existiria uma carbonização, uma marca de carbonização ao redor. Sim. E essa marca não existe, você pode ver que está bem clarinho. Sim. Tá? Então, o anel ele está trabalhando com muita eficiência. E nós então viemos hoje aqui a Joal. Eu estou aqui com o Thiago, que é um dos proprietários e administradores. Thiago, antes de tudo, acho que é importante a gente falar um pouco da Joal. Conta um pouco o pessoal da história, como é que vocês estão posicionados, a atividade de vocês. Fundada pelo meu pai, que era um alinhador de automóveis em 1990, focada muito mais em mecânica geral, alinhamento e balanceamento. A gente foi incluindo alguns segmentos no portfólio de produtos e serviços da empresa, mecânica geral, manutenção em câmbio manual, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento, suspensão, freio, pneus, baterias, troca de óleos. Quer dizer, apesar de vocês serem muito reconhecidos aqui na região de Campinas, quando a gente fala de escapamento, Sim. Vocês não se limitam a escapamento, Não, tem um ao portfólio contrário. bem mais abrangente. Exatamente. Na verdade, o escapamento ele foi incluído no portfólio da empresa em 1996. Então é o que eu sempre falo, história e tradição não é por acaso, né? Você constrói e isso leva todo esse tempo. Apesar de ser Fiesta, 1.6, 1.0 é a mesma coisa. 1.0 é a mesma coisa. Nesse mesmo período de fabricação, no caso do Fiesta, a partir de 2009 até meados de 2014, que estão equipados com motor Zetec Rocan 1.0 e 1.6, eles utilizam o mesmo sistema de escapamento. Então o mercado de reposição hoje ele oferece o catalisador para o 1.6. Sendo assim, ele também catalisa o motor os gases do motor 1.0. No EcoSport 1.6 equipado com motor Zetec Rocan 1.6 8 válvulas, exatamente o mesmo catalisador, o mesmo silencioso intermediário e o mesmo silencioso traseiro. E o mesmo serviço, a aplicação o mesmo serviço, é exatamente igual. Legal. Por outro lado, se a gente falar do Ford Ka, que usa o mesmo motor 1.0 e 1.6, não é igual. Não é igual. Não, você não consegue aplicar uma peça sequer do sistema de escapamento do Fiesta no Ka ou do Ka no Fiesta. São totalmente diferentes. Que teve um rompimento do tubo de escapamento. Exatamente. Mas quando nós levantamos, você falou, isso aqui é o padrão. Curiosamente, é o ponto de corte apontado pela montadora, né? Mas podemos falar que 95% dos casos que nos deparamos aqui com a necessidade de troca de um silencioso, seja Fiesta, seja EcoSport, existe um rompimento bem naquele ponto. É um prazo também bastante aceitável para um produto de fábrica. Muito satisfatório. 9 anos e 100 mil quilômetros, durou até demais. Normalmente a gente troca um escapamento do Fiesta com 5 ou 6 anos. Estamos bem na entrada de Campinas. A gente até brinca com os clientes quando ligam aqui perguntando onde a gente sai. A gente está na primeira rua de Campinas, para quem está passando a Dom Pedro é a primeira rua. O portfólio da Joal é bastante grande, apesar de ser muito reconhecida como aplicadora de escapamentos. Joal Escapamentos Campinas. É comum, né, a gente ver instalação de escapamento e tudo mais, se usar aquele tipo de cola, né, nas juntas. Veda escape. Veda escape. Vamos usar no Fiesta, mas não nessa fixação junto ao catalisador. Ele é aplicado junto fixações rígidas. Por que não pode colocar? Se você aplicar a massa rodante aqui, ela vai se soltar e vai parar no interior do silencioso. O processo no EcoSport é, assim, o escapamento é igual, mas o processo é o mesmo. É exatamente o mesmo. O Legal. escapamento, inclusive, esse mesmo escapamento, ele serve no EcoSport também. Legal. É o mesmo escapamento. Mas aí essa questão da travessa é tudo igual. Tudo igual. A parte... Travar a ponta dos suportes inibe a possibilidade do coxinho escapar por algum excesso de movimentação. Tá? Então a gente fecha as abas dela, evitando que por um excesso de torque elas abram.
E aí, quer dizer, abrindo, perde a Perde a carga. resistência, exatamente. Do vedante é que ele deve ser aplicado sempre na parte que antecede a entrada do escapamento posterior. É macho, na verdade, né, macho, tá? Se eu aplicar aqui dentro, você não tem como administrar e com isso ele vai empurrar o vedante para dentro do silencioso. Ao invés de ficar nessa superfície. Exatamente, ao invés de ficar na superfície, gerando um falso diagnóstico. É uma película mesmo, né? Ele vai formar uma película de vedação, tá? Eu percebi que você teve um cuidado de colocar a abraçadeira nessa posição. Exatamente. Quer dizer, que é garantido que quando você aperte, ela Ela feche vai, usando esse rasgo. usando o rasgo, exatamente. Você pode notar que ele ficou bem no final do corte do rasgo. Sim. Tá? Se eu colocar a abraçadeira um pouco antes, corre o risco dele vazar por essa janela que eu deixei, ó. Então eu coloco bem em cima, fazendo a aplicação da abraçadeira sobre o término da linha do rasgo, tá? Não é após o término, é no término. Para fixar o coxim entre os quadros, ele é um pouquinho mais chato, então a gente vai utilizar a ferramenta específica para isso. Isso é importante, né? O escapamento ele tem que ter, tem uma movimentação. tem que ser móvel. Ele... Né? Até para não quebrar, né? Exatamente. Concluímos a instalação. Vou fazer a verificação se ele não vai movimentar ou não. Não está movimentando. Porque aí você tenta torcer, né? Para ver se não Exatamente, tá eu tento solto. torcer o escapamento. Ok. Yeah.